Lucas 15, daqui a pouco nós vamos ler o texto. Eu quero apenas fazer uma introdução que acho pertinente, para a gente entender algumas questões relevantes aqui da parábola do filho pródigo. O livro de Lucas ele é dividido por aqueles que o estudam profundamente em três partes, ou três sessões. A primeira sessão, que tem início lá no verso 1 do capítulo 1, vai até o capítulo 9, verso 50. E essa parte é chamada de prólogo. E nesses 9 capítulos nós encontramos o relato do nascimento de Cristo e tudo aquilo que envolveu o nascimento de Jesus, e depois descreve ali o ministério galileu de Jesus. Do capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19, verso 27, Lucas registra o ministério de Jesus na Judéia. E nessa parte, Lucas descreve aqueles meses que antecedem a crucificação. E aí então, do capítulo 19, verso 27, até o final do Evangelho de Lucas, nós encontramos ali o relato da paixão de Cristo. Lucas vai narrar todos os eventos referentes à cruz e depois à ressurreição de Cristo. Essa seção intermediária, ela tem 20 parábolas. Lucas registra 20 parábolas e a maior parte dos ensinos de Jesus está nessa parte intermediária. E é interessante que do capítulo 9 ao capítulo 19, temos 10 capítulos, o capítulo 15 ele fica exatamente no meio dessa parte do meio. E trata dos maiores ensinamentos de Jesus. Então é como se Jesus aqui no capítulo 15, no seu ministério de ensino, estivesse atingindo o ápice, o momento maior daquele ministério que foi o maior dos ministérios de Jesus, que foi o ensino. Então não é por acaso que Lucas 15 é um dos textos mais conhecidos e mais amados da palavra de Deus. Porque as 3 parábolas que nós temos nesse capítulo, elas são consideradas uma obra-prima. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Dos 4 evangelistas, Mateus é o único que relata de forma muito curta a parábola da ovelha perdida. Já a parábola da moeda e do filho perdido, dos filhos perdidos, elas são exclusivas de Lucas. Nenhum dos outros evangelistas registram essas 2 outras parábolas. Então nós temos aqui em Lucas 15, ovelha perdida, moeda perdida, filhos perdidos. E muitos se questionam por que Jesus relatou essas parábolas nessa ordem. Algumas sugestões é de que em muitos ensinamentos de Jesus, ele o faz utilizando ali a argumentação do menor para o maior. Então, o que nós teríamos aqui é que a primeira parábola de 100 ovelhas, perdeu-se uma. Depois, a parábola da moeda perdida de 10, se perdeu uma. E a terceira parábola de 2, se perde um. Não fica claro se a proporção aqui tem algum significado, até porque quem sugere isso acha que apenas um filho se perdeu. Mas a grande questão aqui é que, sem dúvida nenhuma, das 3 parábolas, aquela que é a mais comovente e que transforma esse capítulo com um desfecho extraordinário, formando ali um clímax adequado, é a parábola do filho pródigo. E todas elas
as três, elas seguem o mesmo padrão. Qual o padrão? Perdido, procurado, encontrado, restaurado, celebrado. Todas elas têm isso em comum. É o esboço das três, que tem sempre a mesma mensagem, que é a reação celestial quando os perdidos são encontrados. Esse é o tema principal das três parábolas. Dito isso, vamos ao texto. Hoje nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Na mensagem passada, nós analisamos os versos 11 e 12 e vimos sobre os perigos de sair de casa. Vimos como que esse rapaz não estava preparado para sair de casa. E hoje, aqui no verso 13, nós vamos ver os perigos da terra distante. Para onde esse menino vai? O lugar para onde ele vai, os perigos que ele encontra ali. Se você observar, o verso 13 diz que passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu. Lembra? Ele pediu a herança. E a ideia aqui é que ele apanhou tudo aquilo que era dele e transformou tudo aquilo em dinheiro. Talvez seja por isso que ele não vai embora imediatamente. Porque logo depois de pedir a herança, ele precisa ali de algum tempo, de alguns dias talvez, para vender a sua parte na herança. O que constituía a herança daquele rapaz? Talvez propriedades, animais, quem sabe lá alguns escravos. O pai contou e falou: olha, a sua parte da herança são essas propriedades, esses bens, aqueles animais, esses escravos. Então, juntando tudo que é seu, ele não tem como levar isso para a terra distante. Ele precisa transformar aquilo em dinheiro. O que ele vai levar com ele para a terra distante é o dinheiro. Então, uma vez que ele consegue vender tudo aquilo que fazia parte da sua herança, Jesus diz: passados não muitos dias, ele vai embora. É por isso que ele não vai embora imediatamente. O pai não vira e diz assim: vou fazer um pix. Não tem. Vou transferir um dinheiro. Não é assim. A herança são bens, são escravos, ele precisa vender. E aí quando ele vende, passados não muitos dias, ele vai embora. E aqui a gente precisa lembrar de um detalhe, que o texto não diz, mas nós sabemos. Quem deseja vender algo rapidamente, normalmente, vende abaixo do preço. Quem tem pressa em vender, vende abaixo do preço. Negocia os seus bens de forma barata. Então é muito provável que esse rapaz ele tenha vendido os bens, as posses que eram dele, numa espécie ali de liquidação. Ou seja, ele apanha toda a propriedade familiar que coube a ele, fruto de gerações de trabalho, fruto de uma quantidade incalculável de suor, e vende tudo aquilo com um desconto enorme. Ele vai liquidar aquilo que o seu pai, o seu avô e o seu bisavô conquistaram com muito esforço.
Ele vende e vende rápido, muito provavelmente barato. Isso mostra como que ele tratava de maneira banal a casa e tudo aquilo que foi construído ao longo de gerações. Como que ele, Irmãos, normalmente é assim que acontece quando o pecador deseja viver longe de Deus. O pecador vende barato as bênçãos que Deus o concede. Quando alguém deseja viver longe de Deus, desperdiça as oportunidades do Evangelho. Quando alguém deseja viver longe de Deus, negocia princípios por valores, pequenininhos. Quando alguém deseja viver longe de Deus, troca a primogenitura por um prato de lentilhas. Não é essa a história? Aquele jovem que iria ir para um país distante. Não só isso, ele quer ir imediatamente. Então o que ele faz? Ele sacrifica o futuro dele no altar do imediato. Ele desperdiça uma quantidade enorme de recursos, porque ele tem pressa. Ele quer ir e ele quer ir logo. Desperdiça. Impulsividade é algo que está diretamente relacionado à busca pelo prazer. Impulsividade é algo ligado ao hedonismo. Aquele rapaz, como a parábola nos mostra, ele é um jovem hedonista. Ele só pensa no hoje, no imediato, naquele momento, naquela hora de prazer. O hedonista e o imediatista, ele é incapaz de pensar nas consequências, nas implicações dos seus atos. O imediatista, ele não pensa em ser feliz para sempre, ele quer ser feliz imediatamente. Então ele desperdiça os recursos que gerações do passado, que os seus antepassados foram acumulando, ele desperdiça aqueles recursos com uma vida desregrada, impulsionado pela luxúria, pelo pecado. E é daí que vem o termo pródigo, que significa desperdício. Se você observar, não existe na parábola a palavra pródigo. No entanto, a história fica conhecida como a parábola do filho pródigo, exatamente porque esse menino, ele é pródigo, ou seja, é alguém que é perdulário, que é insensato, que gosta de viver de maneira extravagante. Então ele apanha tudo que é seu e vende. Ele apanha toda a sua propriedade, tudo aquilo que era parte da sua herança, e se desfaz daquilo rapidamente, porque ele precisa de dinheiro. E essa expressão, passados não muitos dias, nos lembra disso. Ele precisa transformar em dinheiro, e ele faz isso rápido, porque não foram muitos dias, ele consegue vender logo. E quando ele consegue vender, então diz aí o verso 13, passados não muitos dias, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Você deve se lembrar que Jesus está contando essa história para judeus. O auditório original de Jesus é de judeus. E aí, quando Jesus diz que o pródigo foi para uma terra distante, todos ali entenderam a implicação. Porque qualquer país, para um judeu que era distante, era terra de gentios. E os judeus odiavam qualquer lugar que fosse terra de gentios. Você deve conhecer a história bíblica. Em vários momentos, nós somos lembrados da prática que os judeus tinham de
ao ir para uma terra gentílica, quando eles retornavam para a sua terra, o que eles faziam? Eles sacudiam o pó das roupas, eles sacudiam lá, batiam os pés. Para quê? Num gesto de desprezo, dizendo assim: não vou trazer essa sujeira impregnada na minha roupa para dentro da minha casa. Sacudiam, então, o pó impregnado na roupa, como esse ato de desprezo. Então, se já não bastasse a desonra do pai, como nós vimos na mensagem passada, quando ele pede a herança, ele está desonrando o pai. Se já não bastasse a desonra do pai, a venda da herança familiar por um preço risível, aquele jovem abandona a sua herança cultural, abandona a sua fé, porque ele vai para uma terra gentílica, ele vai para uma terra onde ninguém o conhece, porque o objetivo dele é viver de forma ultrajante, perdulária. Partiu para uma terra distante. Que terra seria essa? Olhando ali para o contexto bíblico, talvez o Egito, com toda a sua religiosidade, com todos os seus ídolos, com todas as suas riquezas, com toda a sua cultura milenar. Quem sabe a Babilônia, aquele lugar lindíssimo com seus maravilhosos jardins, com a beleza ali dos seus rios. Quem sabe a Grécia, com toda aquela cultura ali, e o panteão de deuses e deusas. Quem sabe Roma, a sede ali do poder e da religiosidade da época, com aqueles templos extraordinários e magníficos. A gente não sabe. A gente está aqui só supondo onde seria essa terra distante para onde esse rapaz se dirigiu. Jesus simplesmente diz que foi uma terra gentílica, um lugar distante. E a gente não tem aqui como saber, a gente fica conjecturando, até porque essa é uma história ilustrada, é uma parábola, não é algo real. E foi contada e narrada apenas para ilustrar algumas verdades. De forma que o importante aqui não é a geografia, o importante aqui são as características dessa terra distante. E quando nós lemos a parábola, quando nós analisamos o contexto, a história nos permite descobrir algumas características dessa terra distante. Como é essa terra para onde esse rapaz foi? Primeiro, é a terra onde nós perdemos, ou onde se perdem, os valores aprendidos no lar. Essa é uma terra cruel. É uma terra muito cruel. Essa terra é um lugar de falsidade, de perversidade. Como nós vamos ver, essa terra é um lugar onde aqueles valores que foram sendo trabalhados ao longo de décadas, aqueles valores que foram sendo formados dia após dia, esses valores são corrompidos. Essa é uma terra onde as pessoas que ali estão se esquecem daquilo que é ético, daquilo que é espiritualidade. A terra distante é o lugar onde não existe moral. A terra distante é aquele lugar onde prevalece luxúria, os prazeres da alma, a libertinagem. A parábola nos conta que essa é uma terra onde prevalece mentira, falsidade, violência. Tudo que é ligado à degradação do ser humano existe nessa terra distante. Quando nós lemos a parábola, nós podemos subentender do texto.
tudo aquilo que está envolvido em imoralidade, em pecado. Quando esse menino, ele perde a sua nobreza de caráter, empobrecido na alma, destituído da imagem de Deus naquela terra, aquele rapaz parece que não é mais humano. Onde que ele termina? No meio dos porcos, completamente desfigurado, junto com animais irracionais. Então, essa é uma das características da terra distante. É um lugar onde a ética é deixada de lado, onde a espiritualidade é esquecida. O texto diz que ali ele desperdiçou todos os seus bens com bebedeiras e meretrizes. Naquela terra, ele só pensava naquelas coisas que fossem lhe dar prazer. Ou seja, ele não tem responsabilidades, ele não tem deveres a serem cumpridos. Aquele rapaz, ele dá a si mesmo tudo que os seus olhos desejaram. Ele não se priva de nenhum deleite. Ele entorna, ele bebe todas as taças oferecidas pelo hedonismo. E nós sabemos que em contextos assim, a primeira coisa que é deixada de lado é a espiritualidade. A primeira baixa é a preocupação com o transcendente. Porque quando aquele jovem vive freneticamente atrás de prazeres, você acha que ele está preocupado se ele está transgredindo alguma lei de Deus? Quando ele está ali naquela busca frenética pelo prazer, você acha que ele está em algum momento preocupado com os mandamentos de Deus? Então, nós não sabemos onde é essa terra distante, mas nós sabemos que nessa terra, aqueles valores que nos são transmitidos, que nos são ensinados, aqueles princípios que são transmitidos a nós ao longo de décadas, moral, espiritualidade, ética, tudo isso é completamente abandonado nesses lugares. O texto vai dizer que esse jovem viveu dissolutamente. Ele não está nem aí para Deus, para a religião, para os princípios e para os valores. Nós não sabemos onde é essa terra, mas nós sabemos o que acontece nessa terra. Segunda característica dessa terra que o texto nos permite descobrir. A terra distante é a terra da ilusão e do engano. No começo, o jovem chega lá, fascinado com as festas, com os amigos, com todos os prazeres. Ele mergulha de cabeça em todas as aventuras. Ele vai sorver cada gota das alegrias e dos prazeres que aquela terra podia lhe oferecer. Quando ele chega ali, parece que os deleites borbulhavam de todos os lados. E ele então vai bater lá em todas as portas que prometiam delícias, que prometiam encantos. Ele vai conhecer cada proposta sedutora daquele carrossel de aventuras. Ele chega ali e fica encantado. Ele vai para cada canto daquele mundo que se abria diante dele, oferecendo todo tipo de prazer. Ele chega lá cheio de dinheiro. Ele vendeu a propriedade dele, os escravos, os animais. A mesa dele está rodeada de amigos. Enquanto está sendo explorado, ele é o centro das atenções.
Só que nós sabemos, irmãos, a vida mostra isso. Esse estilo de vida dura muito pouco. Essa filosofia de vida não se sustenta. E nessa corrida desenfreada, diz o texto que ele dissipou todos os seus bens. E aí ele então vai perceber que a amizade da taberna se desfaz com a mesma rapidez com que é formada. A mesa ficou vazia, o bolso ficou vazio, o estômago ficou vazio, e ele ficou cheio de medo e de dor. Quando os valores morais e monetários terminaram, o que restou foi frustração, abandono, desespero. Na terra distante, ele percebeu que as amizades dele eram de fachada. Na terra distante, ele se deu conta de que os seus companheiros eram todos interesseiros. Ele constatou a falsidade das pessoas. Como que a gente percebe isso no texto? Porque o texto diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ué, onde estavam os amigos? Justamente agora que ele precisava. Cadê os amigos? Sozinho. Tinha ninguém para ajudá-lo. A fonte secou, a casa caiu, a noite esfriou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? A terra distante, longe da casa do pai, é uma terra de ilusão, é uma terra de engano. Você não tenha dúvidas, muitas pessoas estão hoje vivendo, habitando nessa terra distante. Gente que acha que o dinheiro desonesto vai trazer a felicidade tão almejada. Gente que acha que os caminhos que estão trilhando, que ela está trilhando, vai conduzi-la à felicidade tão almejada. Salomão já tinha nos advertido, muito tempo atrás, quando ele disse assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Não foi isso que aconteceu com aquele jovem? Assim que ele perdeu todos os seus bens, ele ficou na miséria, com fome, envergonhado, mendigando. Ele desceu ao último degrau da degradação humana. Ele perde a honra, ele perde a hombridade, ele perde o senso de pudor. Ele não tem mais escrúpulos, não tem mais dignidade, porque ele termina onde? Junto com os porcos. Sabe por que a terra distante é uma terra de ilusão e de engano? Porque a terra distante é marcada pelo pecado. Diz o texto que lá ele viveu dissolutamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um princípio da palavra de Deus que é muito claro. A Bíblia em vários momentos nos ensina que o pecado, ele nunca dá aquilo que ele promete. Nunca dá aquilo que ele promete. Qualquer pessoa que busca um estilo de vida imoral, longe da casa do Pai, vai ser conduzido rapidamente à ruína. A Bíblia deixa isso muito claro. Aquele rapaz viveu dissolutamente. E qual foi a consequência? A fome bateu na sua porta, ele perdeu tudo, os amigos fugiram, os prazeres se tornaram um dilúvio de sofrimento. Ele começa a passar necessidade, ele vai parar num chiqueiro lodacento, coberto de trapos, com o estômago fuzilando por uma fome estonteante. Ele nunca imaginou, quando recolheu lá todo o seu dinheiro, que ao chegar na terra distante, ele ia parar onde ele parou.
O pecado nunca dá aquilo que ele promete. Satanás é um enganador, um estelionatário. Promete ao ser humano uma vida cheia de encantos. E esse ser humano termina no chiqueiro. O pecado é uma fraude. Você pode ter certeza disso. Aquele colorido, atraente, convidativo, ilusão de ótica. O pecado, dizem as Escrituras, não compensa. O pecado promete vida e paga com a morte. O pecado promete liberdade, mas na verdade ele escraviza. Então, a terra distante é essa terra da ilusão, do engano. Paulo vai dizer em Romanos 8,13: aqueles que viverem de acordo com a carne morrerão. Tiago vai dizer: o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Há um pensamento que diz assim: Deus dá como castigo aquilo que os homens buscam como prazer. E o pródigo descobriu essa verdade de uma forma muito dolorosa. Infelizmente, uma das principais características da humanidade caída é a capacidade de acreditar que é possível pecar sem se machucar. Nós somos facilmente convencidos por Satanás de que o nosso pecado não vai ser descoberto. E então nós não iremos nos machucar. E nós somos iludidos por isso. Enquanto que a Bíblia vai dizer assim, lá em Números 32, o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 33, o vosso pecado vos há de achar. O pecado é como um bumerangue. Você joga, ele vai voltar. Não são poucas as pessoas que descobriram, tarde demais, essa verdade, de que o pecado é uma ilusão, de que a vida longe da casa do Pai é ilusória, de que esse estilo de vida não se sustenta. Muita gente descobriu essa verdade tarde demais. Um gerente que perde o emprego por causa do roubo, o marido que destrói o casamento por causa da pornografia, um empregado que é mandado embora porque ficou difamando o patrão, achou que nunca ia ser pego, que o pecado nunca ia voltar. Foi iludido por ideias, por propostas, por seduções, acabou no chiqueiro. Mais cedo ou mais tarde, e geralmente, muito mais cedo do que se imagina, o pecado se revela com todos os seus resultados devastadores. Nós não sabemos onde fica essa terra distante, mas nós sabemos o que acontece lá. Essa é uma terra de ilusão, que promete aquilo que nunca vai cumprir. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Qual é a sua terra distante? Será que você está, nesse momento da sua vida, numa terra distante? Essa terra distante pode ser o seu computador.
a sua televisão, o seu smartphone, o seu serviço. Essa terra distante pode ser amigos que conduzem você por caminhos que têm esfriado a sua relação com Deus. Essa terra distante pode ser redes sociais que ficam ali alimentando os seus pensamentos e a sua mente com princípios, com propostas, com ideologias humanas, mundanas. Essa terra distante pode ser o mundo onde você tenta se esconder de Deus, de alguma maneira. Com qual objetivo? Curtir os seus prazeres pecaminosos. A terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você a parte do Senhor. Pode ser qualquer lugar. Porque, como temos dito aqui, o importante não é a geografia, mas é aquilo que acontece nesse lugar. E você deve se lembrar isso, que a terra distante, no início, ela é cheia de encantos. Cheia de encantos. Mas no fim, sobra um gosto amargo na boca. No fim, você vai estar se alimentando com comida de porco. No início, ela parece assim algo encantador. Mas no final, aparece aquele buraco, aquele vazio na alma, aquele nó na garganta, aquela solidão destruindo o seu peito. Por quê? Porque os valores que você aprendeu no seu lar, nas suas devocionais, na igreja, com gente comprometida com a fé, esses valores são postos de lado, esquecidos, desprezados. No final, aquelas verdades que sustentam a fé, que sustentam a nossa santidade e muitas vezes sustentam o nosso equilíbrio, é deixado de lado, é abandonado. E se você permanecer ali por muito tempo, no final você vai estar conversando com porcos, convivendo com animais irracionais, porque aquilo que caracteriza um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, vai sendo perdido com o passar do tempo. Naquela terra distante, aquele rapaz dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, que informação triste. Todos aqueles bens conquistados pelos seus ancestrais, vendido a um preço promocional, aquilo que sobra, ele desperdiça tudo. Daquilo que ele vendeu a um preço irrisório, não sobra nada. Não é possível. Não é possível. Será que não sobrou nem uma poupança, nem um terreno, nem um carro, nem um investimento? Não sobrou nem um CDB, alguma coisa tem que ter sobrado. Desperdiçou tudo. Tudo. No final da parábola, quando o mais velho está conversando com o pai, ele diz: esse moleque aí, seu filho, que meu irmão ele não é, esse teu filho desperdiçou os bens aqui da nossa casa com prostitutas. Dissipou tudo, não sobrou nada. Tinha dinheiro nem para comprar pão,
porque ficava lá querendo comer a comida dos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhando aqui, ó, direto no seu olho, sem musiquinha de fundo. Esse é o fim de uma vida de pecado. Falência. Vergonha. Esse é o fim de uma vida de pecado. Colapso. Bancarrota. Esgotamento. Foge. Foge disso. Abandone a terra distante. Não continue. O seu fim não vai ser agradável. Na terra distante, aquele rapaz se deparou com falsidade, com fome, com desprezo, com vergonha, com caos. Ele precisou lidar com todas essas desventuras, com todas essas situações. Detalhe, sozinho. Sozinho. Uma terra cruel, impiedosa, maligna, destruidora de princípios, enganadora. E sabe qual é, de todos os problemas, de todos os perigos da terra distante, sabe qual é o maior deles? A distância da casa do Pai. Lá na terra distante não tem a casa do Pai. Ele não tem proteção. Ele não tem abrigo. Ele não tem para onde ir. Não há segurança. Aquela segurança que existe dentro da casa do Pai. Então eu encerro dizendo isso para você. Todas as nossas tentativas de vivermos felizes longe da casa do Pai, tolice. Tolice. Se tem uma das mensagens que essa parábola nos ensina é essa. Todas as vezes que nós tentamos viver longe da casa do Pai, nós agimos de forma tola, nós nos machucamos. E o que essa parábola faz é nos convidar a sairmos do meio dos porcos, a sairmos daquele contexto de pecado, de vergonha e voltar para o aconchego, para a proteção, para o cuidado na casa do Pai. Eu não sei qual é a sua realidade, né? Não sei. A gente sabe superficialmente. Agora, aquelas coisas que acontecem lá na sua casa, lá no seu serviço, lá na terra distante, só você que sabe. Porque lá na terra distante, ninguém aqui sabe o que acontece. E esse foi um dos motivos porque ele foi para lá. Ele não queria que o pai, o irmão, o pessoal ali da aldeia dele soubesse o que estava acontecendo lá. Só ele sabe. Meu irmão, retorne. Volte para conviver
debaixo da proteção e do cuidado do nosso Pai. Se você tem andado por terras distantes, muito cuidado. Há um músico brasileiro, tem músicas encantadoras, Gerson Borges. Há uma música dele onde ele diz: hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é dia de festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há esperança, como toda criança. Minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai. O lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai há abundância de alegria. Na casa do Pai há segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado da minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. A casa do Pai, casa de oração. A casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho. A casa do Pai é o nosso próprio coração. Volta. Se você está longe do Senhor, se você está longe dos caminhos do Senhor, retorne. É plenamente possível pessoas serem membros de igreja, frequentarem a igreja todo domingo e estarem em terras distantes, longe do Pai. Que Deus nos ajude a voltarmos, a retornarmos, se esta for a realidade dos nossos corações. Deus bendito, que a Tua palavra exposta e pregada possa alcançar guarida nos nossos corações. Ó Deus, se há aqui entre nós pessoas vivendo dissolutamente, se há aqui entre nós homens e mulheres habitando na terra distante, naquele lugar onde os princípios e os valores ensinados são perdidos, desprezados e abandonados, aquele lugar de ilusão que promete e nunca cumpre, aquele lugar que nos humilha, aquele lugar que nos envergonha. Ó Deus, são muitos os perigos que existem na terra distante. Ó Deus, se há entre nós aqui irmãos nossos, filhos do Senhor, que estão habitando numa terra distante, que esta mensagem, assim como tantas outras que o Senhor tem proferido às suas mentes e corações, sirvam de instrumento para trazê-los de volta para a casa do Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus.